Valendo. Aula 7 do nosso curso de redação. Iniciando com técnicas de fundamentação de um tópico frasal. Primeiro, vamos retomar o que foi visto na aula passada sobre o tópico frasal. O tópico frasal é nada mais, nada menos do que a ideia núcleo de cada parágrafo. É a ideia central, é a essência, é a ideia a partir da qual o parágrafo vai se desenvolver. Então, desenvolver o parágrafo significa expandir a sua ideia núcleo, expandir o seu tópico frasal. É aquela história. O tópico frasal é a introdução do parágrafo. Aí depois vem as ideias secundárias para fundamentar esse tópico frasal, tornando assim o parágrafo desenvolvido. Essa fundamentação, ela pode ocorrer de várias maneiras. Só que, detalhe, um único parágrafo, ou em um único parágrafo, o autor pode utilizar mais de um artifício na busca, né, desse desenvolvimento para tornar o parágrafo, o argumento, mais convincente. Você pode usar mais de um artifício. Você pode usar, por exemplo, não só exemplificação, você pode usar exemplificação, mas a relação de causa e efeito. Você pode usar citação de autoridade e relação de causa, relação de efeito, citação e dado estatístico. Você pode usar mais de um, tá certo? Em um único parágrafo, o autor pode utilizar mais de um artifício na busca de tornar esse parágrafo, essa fundamentação convincente. Vejamos algumas possibilidades. Por exemplo, você pode usar aqui a enumeração, é uma das possibilidades. A enumeração ou a descrição de detalhes para fundamentar esse tópico frasal, para fundamentar esse parágrafo, para expandir a ideia núcleo. Nesse caso, a ideia núcleo ela é especificada por meio de detalhes, por meio de pormenores. Estabelece-se, portanto, uma explanação da ideia núcleo que vai tornar essa ideia desenvolvida. Vai aprofundar a discussão, tá certo? Você tem o tópico frasal e você pode usar inicialmente para desenvolver esse tópico frasal essa pormenorização, tá certo? Olha só o exemplo. Quem caminha pelo menos mais de 70 mil quilômetros de praia da Ilha Comprida, do litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo, pode perceber uma paisagem peculiar. Tópico frasal. Essa parte de preto é o tópico frasal. Aí agora nós vamos ampliar, trazer detalhes, ampliar a ideia núcleo, ampliar o tópico frasal, trazendo um detalhamento. Olha só. Em meio às dunas da Restinga, onde deveria existir apenas vegetação rasteira, grandes espinhos brotam por toda a terra. A sombra das árvores é um bem-vindo refresco para os moradores da região, mas, na verdade, ecológica é que não deveria estar ali. Mas, na verdade, ecológica é que não deveria estar ali. Assim como os pombos não deveriam estar nas praças da cidade, nem as tilápias nas águas dos rios, nem os mosquitos da dengue picando pessoas dentro de casa ou moscas varejeiras rondando rapas de frutas nas feiras. Observe que eu tenho aqui uma amplificação, uma expansão da ideia central, do núcleo, trazendo uma descrição de detalhes. Tá certo? Essa é uma das formas
de fundamentar o tópico frasal. Mas só tem essa? Não, nós temos outras. Nós temos, por exemplo, o estabelecimento de uma comparação, um paralelo e contraste. Essa é outra forma, é outra técnica, além daquela enumeração, daquele detalhamento. Essa comparação é outra técnica para você expandir o tópico frasal no parágrafo de desenvolvimento. A comparação por contraste se dá por meio do estabelecimento das diferenças entre os elementos comparados. Ela pode ser feita por meio de paralelos, apresentação de paralelos, ou seja, foco nas semelhanças entre os elementos que estão sendo comparados. Então, observe como é que isso acontece. No exemplo prático, como é que a gente fundamenta um tópico frasal estabelecendo essa comparação? Olha só. Em destaque aí de preto, o tópico frasal, e azul é a ampliação desse tópico frasal, é a fundamentação. Mas os saberes científicos têm uma característica inescapável. Os enunciados que produzem são necessariamente provisórios, estão sempre sujeitos à superação e à renovação. Esse é o tópico frasal. Então, agora nós temos que amplificar, que ampliar, que expandir esse tópico frasal usando um argumento aí, a fundamentação por comparação. Outros exercícios do espírito humano, como a cogitação filosófica, a inspiração poética ou a exaltação mística, poderão talvez aspirar a pronunciar verdades últimas. Olha aí que eu tenho agora uma comparação por contraste. As ciências só podem formular verdades transitórias, sempre inacabadas. Se você pensar direitinho, não é difícil construir um parágrafo de desenvolvimento bem fundamentado, desde que você conheça essas técnicas, o detalhamento, a comparação, e saiba na hora pôr em prática. Só são esses dois? Não, tem mais aqui. Posso usar outra técnica e posso misturar as técnicas, viu? Como eu falei antes do pessoal entrar aí. Posso usar mais de uma técnica dentro do parágrafo, a depender de como eu vou usar. Eu não vou deixar o parágrafo muito extenso. Outra técnica para fundamentar a ideia núcleo, para fundamentar o tópico frasal, é a apresentação de causa ou consequência. Aqui, com essa técnica, o tópico frasal é a causa e o seu desenvolvimento expõe a consequência. Ou pode ser o contrário. O tópico frasal a consequência e o restante do parágrafo a causa. Você pode optar. Eu gosto muito dessa técnica, inclusive, da relação causa-consequência. Eu acho que fica mais fácil de desenvolver. Eu acho que fica mais fácil da gente fazer o desenvolvimento do tópico. Você apresenta o tópico como causa e desenvolve o tópico trazendo as consequências dessa causa. Ou você pode iniciar com a consequência já e depois, o restante do parágrafo, trazer as causas que levaram a essa consequência. Aí você fica à vontade para fazer da forma que achar mais confortável. Tá certo? Mas a ideia é essa. Olha só. A educação é uma função tão natural e universal da comunidade humana, humanidade, que, pela própria evidência, leva muito tempo a atingir a plena consciência daquelas que a recebem e a praticam, sendo, por isso, relativamente tardio seu primeiro vestígio na tradição literária. Eu tenho a causa, o tópico frasal, e eu tenho a consequência. Qual é a consequência? Relativamente tardio na tradição literária.
Então, sempre que eu puder discutir um problema, se eu tiver noção realmente do tema que eu estou discutindo e puder fazer uma relação causa-consequência, vai ficar mais fácil de desenvolver. Se eu tenho a noção sobre o problema, sobre aquele tema, então eu tenho a noção das causas, eu tenho conhecimento das causas que levam aquele problema e tenho consciência das consequências que aquele problema vai causar. Então fica fácil. Relação causa-consequência. Mas eu posso usar ainda outro argumento, outra técnica. É a apresentação da explicação ou do esclarecimento. Neste caso, elucida-se o tópico frasal, quando este apresenta certa obscuridade, ou seja, você já explica. Se o tópico frasal, se ele vier um pouco confuso, necessitando de uma maior clareza, então basta escrever a mesma ideia utilizando outras palavras, ou seja, parafraseando, como nós vimos na aula passada, o significado de parafrasear é dizer o dito, o já dito, com outras palavras. Olha só, as discussões sobre a liberdade assentam necessariamente e, em princípio, na negação de suas próprias bases possibilitadores. Seria no feminino. Eu tenho o tópico frasal aí. Quero dizer que o único pressuposto histórico viável para que se possa instaurar a inteireza do entendimento da questão está na ausência da liberdade. Eu tenho o tópico frasal e eu tenho a explicação do tópico frasal. Essa parte de azul está clareando, está explicando as discussões sobre a questão da liberdade. O que eu tenho aqui? Neste slide, relação causa e consequência e uma relação e a apresentação de explicação ou esclarecimento do tópico. Deixa eu voltar. Eu tenho aqui antes. Primeiro, enumeração ou a descrição de detalhes. Eu tenho o tópico frasal e eu vou enumerar ou vou detalhar para fundamentar esse tópico. Depois, eu posso usar a comparação e o paralelo para fundamentar esse tópico. Depois, eu posso usar a relação causa e consequência para fundamentar o tópico. Ou eu posso usar uma explicação para fundamentar o tópico. O que eu entendo até aqui? Num parágrafo de desenvolvimento, eu vou ter a ideia central, que é o tópico frasal, que é o argumento que eu vou desenvolver. E na sequência, eu vou fundamentar esse argumento. E aqui nós trouxemos possibilidades de você fundamentar esse argumento. Causa, consequência, detalhamento, explicação, contraste, comparação por contraste. Essas são as possibilidades de você, autor do texto, fundamentar o tópico frasal, fundamentar o seu argumento, desenvolver o seu argumento. Você tem o tópico frasal, o seu argumento, o argumento 1, e você vai usar qualquer uma dessas possibilidades aí de técnicas para fundamentar esse argumento. E como eu falei, você pode até usar mais de uma para fundamentar. Você pode até misturar, desde que você tenha treinado para isso. Certo? E não parou por aí. Ainda tem a utilização de exemplos. Você pode usar a utilização de exemplos para fundamentar a ideia núcleo do seu parágrafo, o tópico frasal. Observe que estamos falando de parágrafo de desenvolvimento, onde reside a argumentação, a defesa do ponto de vista. Só que, para que o seu ponto de vista, sua tese, seja bem argumentada, bem defendida, vamos dizer assim, você tem que fundamentar a argumentação. E a argumentação parte do tópico frasal
para a expansão desse tópico, para o desenvolvimento desse tópico. Para a ampliação ou amplificação desse tópico. Então, além de tudo que nós já vimos, detalhamento, comparação, causa e consequência, eu ainda posso usar exemplificação. Os exemplos são uma maneira bem elucidativa de concretizar o que há de abstrato no tópico frasal. Seguindo esse critério, o parágrafo desenvolve por meio da ilustração da ideia núcleo. Você tem a ideia núcleo, lembre-se, ideia núcleo é o mesmo que tópico frasal. Então, a partir daí, você desenvolve. É uma das formas mais simples, porque você tem aqui a situação do tópico frasal, você vai trazer exemplos. Quer uma sugestão? Sempre utilize ao menos um exemplo no desenvolvimento de sua redação. Ao menos um exemplo, certo? Olha só o exemplo aqui de um tópico frasal com a utilização da técnica de fundamentação por exemplificação. Dependendo das circunstâncias, as espécies invasoras podem ser meras imigrantes inofensivas ou invasoras altamente nocivas. A ideia central do núcleo é essa. O tópico frasal é esse. O argumento é esse. Agora nós vamos fundamentar usando exemplo. Dentro do sistema reprodutivo, por exemplo, o búfalo e o pinus são espécies exóticas. Quando escapam para a natureza, entretanto, muitas vezes tornam-se organismos nocivos aos ecossistemas naturais. Eu tenho o tópico frasal, onde fala das circunstâncias, né, das espécies invasoras, que elas podem ser inofensivas ou nocivas, aí traz a exemplificação. Traz o exemplo do búfalo, do pinus, e por aí vai. É difícil? Não. É até tranquilo fazer isso aqui. Tópico frasal, exemplo. Acabou. Mas o professor posso usar o tópico frasal e o detalhamento? Pode. Posso misturar. Eu posso usar o tópico frasal, não, perdão. O exemplo, detalhamento. Você pode usar a exemplificação junto com qualquer outra das técnicas que nós apresentamos até aqui. Aí vai. Como é que eu sei? Aí vai ficar a seu critério. Se você acha que somente usando, por exemplo, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você apresentou o tópico frasal. Se você acha que só com os exemplos, com alguns exemplos, como foi esse caso aqui, só com a exemplificação dá conta, então não precisa usar outra. Não precisa usar outra técnica. Agora, se você achar necessário, você pode acrescentar aí outra técnica das que foram apresentadas. Gente, peguem essa aula depois e revisem, escrevam e se apropriem dessas técnicas. Como usar uma, como usar outra. Eu vou repetir. Você pode usar só uma em cada parágrafo, você pode usar mais de uma. Aí quem vai dizer é você. Certo? Tranquilo até então? Podemos seguir? São algumas técnicas que vocês podem e devem usar. Nesse momento, você diz: eu tenho dificuldade de desenvolver a redação, de escrever os parágrafos de desenvolvimento. Eu apresentei a solução. Tópico frasal, que é seu argumento, e várias possibilidades, várias técnicas para você usar para desenvolver o tópico frasal, desenvolver o argumento, e assim construir o parágrafo da
O parágrafo não, os parágrafos de desenvolvimento da sua redação. Dúvida até aqui? Deu para sacar tudo direitinho aí? Que silêncio. Então vamos para frente. Se ninguém está falando é porque ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Elementos de coesão. Gente, se não entenderam, fala enquanto eu estou por aqui, para não adiantar. E depois, não entendi. Certo? Elemento de coesão. Saber organizar a redação é essencial. Saber as técnicas de fundamentação é essencial. O que vai tornar o seu texto uma unidade. Só que uma das coisas que o avaliador vai prestar atenção é na coesão do seu texto. Se as ideias estão ligadas. Se as palavras, os parágrafos, as frases, as orações estão conectadas, unidas, coesas. A expansão do tópico frasal, por meio de sua fundamentação, pode ser feita, como visto, de diferentes maneiras. Vimos agora. Várias possibilidades. Causa, consequência, exemplo, explicação, por aí vai. Isso aí ficou claro. Isso, porém, não deve ser feito de qualquer maneira. Olha só, acabei de falar. Não é só saber que tem que fazer. Eu sei que tem que ter um tópico frasal e tem que ter agora a fundamentação do tópico, onde eu posso usar diversas possibilidades, posso usar várias técnicas. Causa, consequência, exemplo, tal. Para que haja coesão entre os períodos e o raciocínio fique claro para o examinador, o cara que está olhando o seu texto, é importante utilizar conectores coesivos de forma precisa. Não é eu decorar um monte de conectores, de conectivos, e usar de qualquer forma. É eu saber quando usar aquele conector. Quando é que eu quero dar uma ideia? Eu quero dar uma ideia de concessão. Eu tenho que usar um conector concessivo. E eu tenho que saber quais são os conectores concessivos. Eu quero usar um conector de causa. Se eu pretendo usar um conector de causa, e por não saber a diferença semântica, eu uso um conector de concessão, ou de consequência, ou de conclusão, eu pus a minha redação a perder. Então, é ter essa consciência de usar o conector correto no local correto, para evitar bagunça no texto. Os conectores, como o próprio nome sugere, eles vão estabelecer um link entre as partes do texto, entre um parágrafo e outro, entre um período e outro. É ligação. Eles conectam, por isso o nome conectores. Conectam um período a outro, conectam um parágrafo a outro, conectam uma frase, uma oração a outra, conectam uma palavra a outra. E é essa conexão que faz o texto se tornar texto, que dá essa unidade textual. Sendo assim, é importante que o aluno tenha um bom repertório para que possa utilizar ao longo da redação sem repetir. Isso, além de garantir a coesão do texto, também demonstrará que o autor da redação possui vários recursos linguísticos. Certamente isso aí lhe dará uma boa pontuação na competência 4, que trata da coesão textual, falando aqui de redação do Enem. Ter o domínio de repertório de conectivos vai lhe trazer ali
quem sabe 200 pontos na competência 4, porque ela trata exatamente da coesão. O que nós temos aqui? Professor, me dê umas dicas aí. Quais conectores nós vamos usar? O que eu posso usar? Que até, eu não sei se foi claro, alguém pediu na aula passada, os conectores conclusivos. Cecília, foi alguém aí. Eu trouxe uma tabela. Eu trouxe uma tabela com uma série de conectores para que sejam usados em cada momento específico e você não ficar em dúvida em qual usar, se está correto, se não está. Olha só. Quando eu quero dar destaque, realce, relevância, enfatizar uma opinião, enfatizar um ponto de vista, eu posso usar esses conectores aqui. Quando eu quero dar ênfase a um ponto de vista. Vale lembrar, de modo geral, é inegável, é certo, de certo, sem dúvida, com toda certeza, por certo, certamente, são algumas das possibilidades que eu posso utilizar como conector para enfatizar um ponto de vista ou para dar uma opinião. Quando eu digo, vale lembrar, quero dar minha opinião. Quando eu digo, é inegável, eu estou enfatizando o meu ponto de vista. Tá certo? Então, são essas possibilidades, são várias. Várias as possibilidades de conectores que eu trouxe aqui para vocês, para você usar quando quiser dar maior relevância. Quando quiser enfatizar o seu ponto de vista, a sua tese, ou enfatizar o tópico frasal de um parágrafo. Tem também, no segundo quadro aqui, os atenuadores de opinião. O que é isso? É quando o autor do texto ele quer opinar, mas já não com tanta ênfase. Uma opinião relativizada, mais branda, que não soe muito taxativa. Tá certo? Ele quer dar opinião, mas sem enfatizar. Então ele pode usar o quê? Qual conector? Ele pode usar, muitas vezes, em muitos casos, de certa forma, pode-se dizer, provavelmente, possivelmente, é provável, de certo modo. Olha a diferença. É diferente eu usar um conector anterior para enfatizar e dizer é inegável, olha só a ênfase, olha só a afirmação, de eu dizer possivelmente isso vai acontecer. É inegável que isso vai acontecer, ou que isso aconteceu. Sem dúvida aconteceu, ou sem dúvida acontecerá. É diferente de é provável que aconteça. Ou em muitos casos. Estão entendendo a diferença? Cada conector traz um contexto semântico que lhe é próprio. Depende do que eu quero transmitir. E ter essa noção é essencial. Saber qual conector usar. Se eu uso conector desse trocado, se eu quero dar uma ênfase maior, realçar a minha opinião, e uso o conector atenuador de opinião, o sentido que eu quero atribuir àquele texto, aquela expressão, vai por água abaixo. Vocês estão me entendendo? Aí eu já quero usar outro tipo de conector. Eu quero usar um conector de enumeração ou de prioridade. Quando eu quero trabalhar mais de um ponto, eu preciso fazer a ordenação, ordená-lo. Em primeiro plano, olha só, eu vou pôr em ordem.
em análise inicial, em primeiro lugar, em primeiro momento, a princípio, antes de tudo, desde logo. Olha só, quantas possibilidades eu tenho. Terminei a minha conclusão, perdão, a minha introdução, e vou iniciar o parágrafo de desenvolvimento. Então, começa assim, ó, em análise inicial, ou seja, em primeiro plano, em primeiro momento, antes de tudo. Tá entendendo? Em primeira análise, são as possibilidades de eu iniciar um parágrafo onde eu trago uma prioridade. Em primeiro plano, eu estou priorizando isso. Ou seja, eu tenho dois argumentos para desenvolver no meu texto. Um argumento para cada parágrafo. Em primeiro plano, eu estou dando ênfase àquele argumento. O outro é importante, mas esse agora, para mim, é o primordial, é o principal. Eu começo por ele, depois eu vou desenvolver o outro. Certo? Quando eu quero dar uma ideia de adição, né, sequenciadores, quando é necessário adicionar uma ideia a outra que já foi explicitada, eu posso usar, ó, além disso. Por outro lado, ademais, soma-se a isso, retomando o parágrafo anterior, eu digo soma-se a isso, eu digo além disso, eu digo por outro lado, ou seja, aqui já é para iniciar o parágrafo seguinte, o segundo parágrafo do desenvolvimento. No primeiro eu usei o quê? Em análise inicial, tal. Vou começar outro parágrafo. Vou desenvolver outro tópico frasal. Então eu digo, além disso. Além disso o quê? Além disso que eu falei no parágrafo anterior. Soma-se a isso. Soma-se a isso o quê? Soma-se o que eu falei no parágrafo anterior. Do argumento anterior que eu defendi. Tá certo? Aí, em adição a isso, cabe ressaltar também, ainda, um outro aspecto é, da mesma forma, então são possibilidades de eu iniciar o segundo parágrafo do meu desenvolvimento, dando sequência e trazendo conceitos e argumentos a mais, além do que já foi citado. Gente, só nessa tela aí, quantas possibilidades? Quantos conectores em cada situação? Para dar realce, para atenuar a opinião, para trazer prioridade, para indicar sequenciação ou adição de ideia. Só nessa tela já vale a aula de hoje. Muitas vezes falta esse repertório. Ah, professor, eu não sei o que usar, eu não sei como usar, eu não sei o que usar. Gente, tá aí. E não para por aí. Outra porrada de conectores aí, para você usar o seu texto a vida toda. Mais 4 nessa tela. Possibilidades aqui, semânticas e vários conectores. Por exemplo, começando aqui, negação, contraste, oposição. Quando se quer estabelecer diferenças, oposições, ou negar o que foi dito anteriormente, o que é que eu uso isso? Quando é que eu uso para... Perdão. O que é que eu uso para fazer isso? Várias possibilidades. Não obstante isso, de outra face, entretanto, ao contrário disso, no entanto, por outro lado, por outro enfoque, diferente disso, de outra parte, em contrapartida, olhe quantas possibilidades eu posso usar para fazer essa oposição, negar o que foi dito anteriormente. Fazer esse contraste. Falei. Aí, por outro lado, olha só, discutir, tal. Diferente disso, ou entretanto, ou em contrapartida, enfim, eu posso usar qualquer um desses aí, qualquer um desses conectores para trazer essa ideia de oposição em relação ao que eu falei no período anterior. Que maravilha! É isso Que aí. maravilha! Opa!
todos têm os mesmos Oi. valores, né? No caso. Desse aqui, você está dizendo que eu apresentei agora? Sim. Por exemplo, você quer saber se No qualquer geral, um assim, desses em todos, aqui. né? Tem o mesmo. Isso, por exemplo, tem o mesmo valor semântico. Para dar essa negação, eu posso usar qualquer um desses. Sim, sim. Por exemplo, para dar essa ideia de contraste aqui, eu posso usar qualquer um desses. Eu posso usar não obstante, posso usar de outra forma. Entretanto, todos esses que eu circulei aqui vão dar esse valor de oposição ao que foi dito anteriormente. Vou botar aqui o slide. Perfeito. Aqui em cima. Aqui em cima. Para dar essa ideia de enfatizar o ponto de vista. Tá vendo? Eu posso usar qualquer um desses. Tem o mesmo valor para fazer isso aqui. Cada um desses aqui, desse quadro do final, tem o mesmo valor em relação, por exemplo, eu quero fazer uma opinião, trazer uma opinião, mas não tão enfática, ela mais suave. Então, eu posso usar qualquer um desses. Ó. Muitas vezes, em muitos casos, de certa forma, todos esses vão trazer esse sentido aqui. Igual que a gente está agora. Qualquer um que usar aqui, desse quadro aqui de cima, não obstante, de outra face, entretanto, ou qualquer um, vai ter essa função. Fazer uma oposição ou negar o que foi dito anteriormente. Assim como na sequência. Isso aí. Opa! Eu acho que a pergunta de João Paulo, só assim, para complementar, é porque muitas dessas contrapartidas aí, né, conectores, Sim. eles são muito, pronto. Entretanto, ele é bem mais clichê, digamos assim, do Sim, que sim. por outro enfoque. É mais usual, mais usado. Isso. Pronto. Qualquer um desses aí, você pode usar o entretanto? Pode. Mas, como você mesmo disse, Débora, é muito utilizado. Então, a ideia do texto é trazer o original, é surpreender o avaliador. Quando você usa entretanto, todo mundo usa entretanto. Então, de 100 redações que ele viu ali no dia, ele já viu uns 90 entretanto. Então, quando você entra com em contrapartida, você já deixa o avaliador desarmado. Ele está esperando um entretanto, que tem o mesmo sentido. É exatamente isso que eu perguntei, entendeu, Alice? Se, pronto, a maioria do pessoal usa entretanto, e se usar em Isso. contrapartida, pode ser um diferencial, né? E isso tem o mesmo valor, só que é outra palavra. Sim. O sentido é o mesmo. Vai ter o mesmo valor semântico. Né? Você pode usar, por outro lado, dá no mesmo semanticamente, né? na ideia de sentido, de você usar, entretanto. Você usar por outro enfoque. É a mesma coisa de você usar por outro lado, entretanto, não obstante. O valor do sentido que é para dar essa oposição é o mesmo. Você pode usar qualquer um desses aí para dar esse valor de oposição. E, como eu falei agora há pouco, vai ficar a destacar porque o avaliador está esperando o entretanto ali. Ou, no máximo, não obstante isso, estamos usando muito. Então, quando você usa um diferente aí, de outra face também é bem comum. Quando você usa outro diferente aí, o avaliador diz, eita, peraí, esse cara aqui é diferenciado. Certo? Aí você vai para a explicação. O que eu posso usar para pormenorizar o que eu acabei de afirmar? Pronto, eu posso usar isso aqui, ó. Em verdade. Eu posso usar com efeito. Posso usar de fato. De fato, tal, 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 tal. Realmente. Isso sugere. Isso significa. Isso implica. Olha só quantas possibilidades. Vocês vão sair daqui com um repertório, ó, gigante de conectores. Aí eu quero utilizar agora semelhança.
Quando se comparam dois elementos, resultando a similaridade entre eles, eu posso usar o quê? Igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhante, não sei porque separado aqui, semelhantemente, é junto, viu? Está separado, não sei por quê. Semelhantemente, e por aí vai. Eu posso usar todas essas possibilidades para indicar semelhança. Mas eu estou escrevendo agora uma parte em que eu quero indicar conformidade. Utiliza-se quando se quer apresentar testemunhos de autoridade, citações de autores renomados. Você vai usar isso aqui todas as vezes que se for citar um argumento de autoridade. Fazer uma citação. Segundo fulano, conforme Cicrano, de acordo com Beltrano, em conformidade com. Sempre que você for citar alguém, você vai usar esses conectores aqui. Tá certo? Acabou? Não. Outra porrada de conectores para saírem daqui cheios de conectores para situações diversas. Agora eu quero usar para exemplificação. Quando eu quero deixar claro aquilo que está sendo exemplificado. O que é que eu uso? É o que se vê em tal, 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 tal. É o que se observa em tal, 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 tal. Prova disso é tal, tal, tal. Basta observar tal, tal, tal. Exemplo disso é tal, tal, tal. Como exemplo, pode citar tal, tal, tal. Olha só quantas possibilidades. Mas agora eu quero quero apresentar uma causa. Como é que eu faço? Que conector eu vou usar? Isso ocorre em função de... Aí apresenta a causa. Graças a... Apresenta a causa. Em virtude de... Apresenta a sua causa. Devido a... Sua causa. Uma vez que... Sua causa. Já que... Sua causa. Visto que... Sua causa. Porque... Sua causa. Todos esses conectores aí eu vou utilizar quando eu quero apresentar uma causa na minha redação, na minha argumentação. Eu trouxe o tópico frasal, agora eu quero apresentar uma causa para justificar o tópico frasal, para desenvolver. Aí estão as possibilidades de conectores para conectar a minha causa ao tópico frasal. Ou seja, a expansão. Tá certo? Mas agora eu não quero usar a causa. Eu estou precisando de um argumento não, perdão, de um conector para fazer a relação de consequência ou de conclusão. Quando eu quero apresentar uma consequência ali, o que eu faço? Vamos lá. Consequentemente, em decorrência disso, em consequência, por consequência, por conseguinte, como resultado, olha só, quantas possibilidades. Aí agora eu estou precisando de para fechar. Eu estou ali na minha redação, eu estou ali fechando a minha redação, estou na conclusão. Eu quero fechar o raciocínio do parágrafo ou do texto todo. E agora? Aqui, por conseguinte, por fim, finalmente, por tais razões, por tudo isso, em razão disso, diante disso, assim, enfim, sendo assim, diante do exposto, desse modo, olha só, eu tenho todas essas possibilidades para terminar, ou melhor, para iniciar o meu parágrafo de conclusão. Por conseguinte, tal, 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 tal. Em razão disso,
diante do exposto, por tudo que foi visto, enfim. Eu tenho essa série de possibilidades de fechar o meu texto. O que é que nós temos aqui? Uma tabela de conectores que eu aconselho fortemente que vocês se deem ao trabalho. Vou voltar para o começo aqui. Se deem, são 12 tópicos desses com vários conectores, né? Vocês se deem ao trabalho não só de imprimir, que é importante você ter o material, tal, mas de manuscrever, escrever de forma manual esse quadro do jeito que ele está aí. Não, professor, eu vou fazer isso não, eu vou só imprimir aqui, eu guardo e depois eu olho. Se você fizer o exercício de escrever esse quadro, de reproduzir esse quadro à mão, vai ajudar a fixar, a lembrar de cada conector para você usar em cada situação. Você não vai usar, por exemplo, um argumento de adição se você quer trazer uma ideia de realce. Você vai usar um conector de realce. Saber usar o conector certo é a grande sacada. E depois, olha a dica. Depois desse quadro feito, memorize esse quadro. Na decoreba mesmo, como se estudava antigamente. Você pega as questões, decora os conceitos, depois responde e manda alguém acompanhar para ver se está certo. Quais são os conectores que eu posso usar para dar realce? Confira aí. Posso usar vale lembrar, de modo geral, é inegável, tal. E uma pessoa conferindo se está correto. Ah, pessoal, mas isso aí é muito antigo, a gente fazia isso aí lá não sei quantos anos, que era para decorar. Sim, é para decorar. É para memorizar. Depois que inventaram a frescura de dizer que não é para decorar, é para aprender, que ninguém aprendeu porra nenhuma. Depois que começaram essa história de que não é para decorar, é para aprender, ninguém aprendeu mais porra nenhuma. Isso aí serve para a vida toda, né? Aprendiz para a vida toda. Aprendizado é repetição. É repetir para evocar a memória no seu cérebro. Depois você tenta, quando você tenta fazer sozinho, você faz esse quadro, aí pede para alguém olhar e você vai dizendo, para a pessoa conferir como nós fazíamos lá nas séries iniciais, se está correto. Olha isso, está correto? Sem olhar. Isso é que os cientistas chamam de evocação de memória. Sem olhar, você vai tentar lembrar daquilo. E esse é um exercício absurdo para o cérebro. Quanto mais difícil for fazer esse trabalho de evocação, estudar de forma ativa, isso é estudar de forma ativa. Quanto mais difícil for, mais consolidada vai ficar a informação na sua memória, por mais tempo. É o que diz a neurociência. Então, peguem essa tabela, transcrevam e tentem depois ver se memorizaram e peça alguém para acompanhar. Professor, então eu estou no ensino médio, ou então eu estou no ensino fundamental e eu tenho um teste de ciência e o professor passou lá 20 questões. Eu devo estudar daquela forma, tentando decorar? Deve. Você decora, pede para alguém olhar, fica acompanhando e você vai tentando responder para ver se está correto. Esse exercício é um exercício de evocação de memória.
é mais importante do que, inclusive, a releitura do assunto. É mais importante do que você reler um capítulo de geografia, de ciências. Porque reler, você não vai estar evocando nada. A informação está ali. Você releu. Está no texto. Agora, essa parte de tentar lembrar do que foi estudado, você está evocando a memória. E os neurônios estão ali se conectando através das sinapses, consolidando as memórias. É a forma ativa de estudar. É uma das formas ativas de estudar. A releitura é passiva. Certo? Peguem essa dica aí para a vida toda, para qualquer coisa que você for estudar. Certo? Então, a dica é essa. Pega isso aí e tenta fazer. Tenta trazer de forma mesmo tradicional, memorizando os conceitos e tal. Eu costumo dizer que ninguém aprende aquilo que não decora. Acabou. Ai, mas é que tem que decorar, não é aprender. Depois que inventaram, eles bagunçou muita coisa. Muita coisa. Certo? Exemplo de parágrafo de desenvolvimento. Olha só. A gente vai fazer isso daqui e a gente termina. E na aula seguinte a gente começa com a parte da conclusão. A gente vai fechar com essa parte aqui, com esse slide, né, do parágrafo de desenvolvimento. Para não misturar, na aula seguinte a gente começa com esse outro aqui, que é como concluir uma redação. Por enquanto, a gente vai fechar com esse aqui. Olha só o exemplo, aliás, os exemplos de um parágrafo de desenvolvimento. Eu trouxe 2 exemplos aqui. Exemplo 1. O senso de coletividade é eficaz no papel de constranger indivíduos a se comportarem segundo regras de conduta. Esse é o tópico frasal. Esse aqui é a ideia, essa aqui é a ideia central, a ideia nuclear. É o argumento. Observe, dessa forma, olha só, olha o conector. Dessa forma, a liberdade de uma pessoa é limitada pela liberdade de outra, de modo que a supressão de condutas socialmente reprovadas tacitamente. Aqui eu tenho esse dessa forma, é um conector que indica ali uma explicação. Como resultado, olha só, outro conector, isso é o que torna o texto coeso. Como resultado, há uma boa conveniência em sociedade, mesmo sendo composta por pessoas tão distintas entre si. O que é isso? É uma consequência. O resultado é o quê? É a consequência. Como resultado, eu tenho uma convivência em sociedade de pessoas distintas, tal, 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 tal. Assim, o sucesso de um grupo prevalece sobre as individualidades, como definiu o sociólogo Emile Durkheim. O que eu tenho aqui? Eu tenho a conclusão do parágrafo, começando com assim, olha só, conector, assim, concluindo o parágrafo. O que eu falei? Ele pode concluir o parágrafo ou pode concluir a redação inteira. Esse conector, nesse caso, foi usado para concluir o parágrafo, uma vez que eu venho batendo essa tecla. Todo parágrafo de desenvolvimento bem construído é uma mini dissertação. Deus abençoe, filho. Parabéns. É uma mini dissertação. Na estrutura, porque eu tenho a introdução do parágrafo, que é o tópico frasal, o desenvolvimento do parágrafo, que é a fundamentação, através das técnicas que vimos aqui hoje, e a conclusão do parágrafo. Na prática, olha o que eu tenho aqui. O senso de coletividade é eficaz no papel de constranger, tal, 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 tópico frasal. Dessa forma, até entre si, é o desenvolvimento do parágrafo.
E observe que o autor, ele usou duas técnicas de argumentação. Ele usou a explicação e usou a consequência. Dessa forma, tal, tal, tal. Está explicando. Como resultado, tal, tal, tal. Traz a consequência. E agora vai fechar o raciocínio. Assim, tal, 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 tal. E ainda citou uma autoridade. O que a gente chama de testemunho de autoridade, ou argumento de autoridade, que é a fazer menção ou trazer a citação de uma pessoa que é autoridade naquele assunto que você está discutindo. Olha que parágrafo legal. E você olha assim e diz, poxa, não tem nenhum bicho de outro mundo aí que eu não possa fazer. Entendeu como é que constrói o tópico frasal? Desenvolve o tópico, fecha o parágrafo. Show de bola. Esse é o exemplo 1. Exemplo 2. Além disso, existe um grande impacto econômico em torno dessas manifestações culturais. Esse é o tópico frasal. Esse, além disso, já está começando um outro parágrafo. Claro que aqui eu não tenho 2 exemplos de um mesmo tema, né? E eu tenho aqui agora, esse além disso, é um exemplo de um segundo parágrafo do desenvolvimento. Esse além disso, quer dizer que eu já citei um argumento, já defendi um argumento, já fundamentei um argumento, estou no próximo parágrafo, e para tornar o texto coerente e coeso, eu uso o argumento além disso, que é para dizer que tem outra informação a ser acrescentada no meu texto. Aí ele cita isso aí. Existe um grande impacto econômico. Esse é o tópico frasal. É essa ideia que ele vai desenvolver. Essa ideia de que existe um grande impacto econômico, tal, tal, é o argumento desse parágrafo. É a ideia central desse parágrafo. Portanto, é o tópico frasal. Tá certo? Isso porque muitas comunidades têm como principal fonte de renda as atividades provenientes das práticas culturais e materiais. Isso por quê? Explicação. Um período para explicação. Outro período são empregados criados para manter o turismo local. Outra explicação, outro período. Um exemplo são as vaquejadas que ocorrem no Ceará e tal, 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 tal. Milhões de reais. Finalizou com um conectivo indicando e usando a técnica da exemplificação para fundamentar o parágrafo. Observação. Nesses exemplos, é importante o aluno reparar que o parágrafo se inicia com a apresentação do tópico frasal e é expandido por meio de diferentes estratégias. Outro aspecto que deve ser ressaltado é a utilização de conectores coesivos destacados. Observe. Nesses 2 exemplos, começou com o tópico frasal, que é o que se mais usa, ou o que mais se usa, essa estrutura. Você começa com o tópico frasal e desenvolve o tópico frasal. Até porque fica mais fácil de fazer. Mas há exemplos, há situações em que o autor do texto ele deixa para fazer, ele deixa o tópico frasal por último. Lá no final. E também está correto. Apesar de ser menos usual, está correto. Mas a minha sugestão é que você siga o padrão. Comece com o tópico frasal, até porque fica mais fácil. Né? Você tá aí o tópico frasal, que é a sua introdução, então você vai fundamentar. Tá certo? Então, quando você vê um texto, um parágrafo, assim, bem esmiuçadozinho, bem divididozinho, fica fácil você entender que não é um bicho de outro mundo fazer um texto. Agora, você tem que entender que existem técnicas. Escrever uma dissertação não é dom.
Ah, tomara que eu esteja inspirado no dia da prova. Não, não vai precisar de inspiração. Você vai precisar de duas coisas para fazer uma boa redação. Primeiro, conhecer o tema, porque ninguém fala a respeito daquilo que não sabe. E segundo, conhecer as técnicas de estruturação, de fundamentação do tópico frasal, da elaboração da tese, da construção de cada parágrafo. E nós estamos vendo isso aqui. Eu não sei qual vai ser o tema da redação, mas a parte da estrutura, vamos ver aqui. Como nós estamos vendo. O passo a passo. O que é cada coisa. Onde usar cada coisa. Onde usar cada tópico. Onde usar cada fundamentação. Como usar. Como criar uma tese. A técnica a gente aprende aqui. Agora pratica e no dia lá torce para cair um tema cujo o conhecimento sobre ele você tenha e é só aplicar a técnica. Não dá erro não, cara. Aprendeu a técnica, caiu um tema que você sabe, não dá erro não. Não dá erro de jeito nenhum. Vai lá e arrebenta. É assim que funciona.